sétimo ano, tudo bem? Agora nós vamos fazer as questões da terceira semana do volume 3 do PET. Número 1. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. A Folha de São Paulo. Em relação à matéria publicada no caderno Mercado, em 18 de maio, em que o senhor informa sobre a proibição do uso de sacolas plásticas como embalagem a partir do dia 1º de janeiro próximo, penso que São Paulo demorou muito a tomar a decisão de transformar em lei a proibição. Todas as vezes que vou ao mercado, fico indignada com a quantidade de sacolas que são utilizadas pelos consumidores que não parecem preocupados com as consequências que o uso destas embalagens causa ao meio ambiente. Só quero lembrar às autoridades que não basta sancionar a lei, é preciso ter uma fiscalização rigorosa e que as multas previstas sejam realmente aplicadas para aqueles que a desrespeitarem. Espero que não se torne mais uma estratégia de marketing pré-eleitoreira, como foi com a lei que proíbe os cidadãos de dirigirem alcoolizados. No começo fazem blitz, causam barulho, mas depois de algum tempo tudo volta ao que era antes. Não há fiscalização para coibir as infrações. Atenciosamente, Josilda Cardoso, professora de Ensino Fundamental São Paulo. Aqui a gente tem essa carta, que é uma carta de leitor, que foi escrita para a Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo foi publicada uma matéria anteriormente. Aí essa leitora, a Josilda Cardoso, ela viu essa matéria e ela emitiu uma opinião. Ela falou o que ela pensava sobre essa matéria que foi divulgada nesse jornal Folha de São Paulo. Então ela escreveu uma carta que foi publicada no jornal como uma resposta à matéria que ela tinha visto. E ela falou aqui, olha, sobre a proibição do uso de sacolas plásticas. Isso também já foi polêmica aqui em Minas Gerais. Aqui em Belo Horizonte a gente já teve a proibição, aí os supermercados pararam de disponibilizar sacolinhas, era comum a gente ir, ter sacolinhas ali, você pegava quantas sacolinhas você queria e embalava suas compras. Muita gente colocava 2, 3, 4 sacolinhas para um produto só. Muitas pessoas têm o hábito de usar essa sacolinha em casa, no lixo do banheiro ou para juntar vários lixos. E a gente sabe que a sacola é feita do plástico e o plástico ele demora muito tempo para se decompor. Então ele fica aí na natureza. Tem várias polêmicas ao redor do plástico, não só das sacolinhas, o canudo, que falam que vai para o mar, e as tartarugas marinhas e outros animais marinhos acabam comendo aquilo, e aí eles morrem, que aquilo gruda no estômago, faz um estrago. Então as pessoas hoje elas são mais conscientes sobre o uso das sacolinhas e dos produtos plásticos, né? Os canudos, eles agora que são um alvo, mas algum tempo atrás foram as sacolinhas plásticas. Muita gente adotou o uso das sacolas retornáveis, que são sacolas, algumas são de um plástico diferente, um plástico que se decompõe mais rapidamente na natureza. Outras pessoas passaram a usar sacolas de tecido, aí iam no supermercado e colocavam os produtos nas suas próprias sacolas, né? Reutilizavam as sacolas, o que evitava aí o uso de muito plástico. E atualmente a discussão é sobre os canudinhos, né? Usar ou não usar canudos plásticos. Aí vieram os canudos de metal, algumas pessoas falaram que nem precisava de canudo. Enfim, sempre tem muita discussão sobre. E aqui a Josilda ela deu a sua opinião. Ela concorda com a lei, mas ela acha que a lei só não é suficiente. E principalmente quando a lei ela sai ali próxima do ano eleitoral. Então muitos políticos lançam leis como se estivessem defendendo a natureza, o meio ambiente, mas só lançam próximo da época da reeleição. Aí fica parecendo que ele só fez aquilo para se reeleger. E aí ela fala justamente sobre isso. Teve uma lei antes sobre a blitz, sobre as pessoas que dirigem alcoolizadas e provocam acidentes. Aí teve multa e tudo mais. Depois de um tempo acabou. Não tem mais nada que proíbe. As sacolas plásticas aconteceu meio que isso, né? Depois de um tempo, as pessoas voltaram a usar sacola, muitos supermercados voltaram, alguns poucos não voltaram a fornecer sacola, mas muitos voltaram a fornecer sacolas. Muita gente voltou a utilizar, só reclamava porque não tinha mais sacola. Então, isso é uma questão polêmica. Tem muitas questões polêmicas, a gente pode ficar aqui um dia inteiro falando.
Mas vamos voltar para a questão. A Josilda, ela se manifestou através dessa carta de leitor. A carta de leitor, ela está aí presente em jornais e revistas. O leitor, ele se manifesta a respeito de alguma questão atual, pode ser política, pode ser social. Por exemplo, na situação que a gente está vivendo agora, alguém poderia se manifestar sobre a quarentena, sobre as pessoas que não respeitam a quarentena, ou sobre o comércio, sobre os efeitos que o fechamento do comércio tem, sobre a pobreza, sobre a fome, enfim. Sobre um mesmo fato, a gente pode ter dezenas de opiniões e cada leitor pode escrever a sua própria carta, relatando a sua opinião, e a gente vai encontrar várias opiniões divergentes. Agora vamos para as questões. Então vamos lá. Letra A. Qual é o gênero desse texto? E qual é a sua finalidade? Aqui está perguntando de gênero textual. O gênero textual é uma carta de leitor. E para que serve uma carta de leitor? Para aquela pessoa apresentar a sua opinião, fazer elogio, criticar, reclamar sobre alguma coisa que saiu nesse jornal. Aqui vocês estão vendo que é o Folha de São Paulo. Antes dela escrever essa carta, ela viu essa notícia e aí ela emitiu a opinião dela em forma de carta. Ela escreveu para o jornal em formato de carta, falando a opinião dela sobre aquilo, sobre aquela matéria. Ok? Letra B. Qual é o teor da reclamação da professora? Aqui está perguntando por que a professora está reclamando. Qual é o conteúdo da reclamação da professora? Ela está falando sobre uma matéria. Qual matéria foi essa? Essa é a letra B. Letra C. O que motivou a escrita dessa carta? Por que essa professora foi falar sobre essa questão das sacolas? Por que ela reclamou? Foi pelo uso das sacolas ou foi por outra coisa? Por que existiu essa lei justamente nesse período? Qual período que ela está falando? O período da pré-eleição. Por que ela escreveu essa carta? Para reclamar de alguma coisa relacionada a sacolas e falar que ela não queria que tivesse o mesmo efeito que acontece sempre perto das eleições, que a gente vê os políticos agindo nesse período, e não é isso que ela quer. Então é isso que você vai colocar aí na letra C. Letra D. Transcreva uma opinião da autora quanto ao uso das sacolas plásticas. Ela é a favor ou contra o uso das sacolas? Você vai conseguir achar aí um trecho no texto com os verbos que indicam opinião. Procura aí, eu acho, eu penso, eu acredito. Procura por esses verbos. Letra E. Qual a solução apontada pela professora Josilda em relação à problemática? Como ela acredita que a questão das sacolas vão ser resolvidas? Ela falou ali que se simplesmente tirar as sacolas, tirar o problema, né, proibir, não vai resolver. O que é preciso fazer além de proibir? Ela fala ali, de uma fiscalização e de mais uma outra coisa que está junto com a parte da fiscalização. Já dei parte da resposta aí, vocês conseguem agora encontrar o restante dessa resposta. Agora vamos para a questão número 2. Leia o texto e responda as questões. Sariguê, também chamado de opossum, tibu, caçaco, micurê, tacacá, raposa e gambá. Pode parecer um rato, mas é um marsupial, da família do canguru. É um rato, respeite a minha opinião. Aqui a gente tem novamente uma tirinha do Armandinho, né, que é um menino muito travesso, que fala muito, que gosta de emitir opiniões e envolve com tudo quanto é tipo de problema social, político. E aqui ele está lendo em um livro sobre um animal, né, esse animal que está em cima de uma casinha, e ele fala os vários nomes que esse animal tem, inclusive o nome gambá, que eu acredito que é o mais conhecido, porque raposa, se eu ver raposa eu vou pensar em outro bicho. Mas aqui ele fala o nome gambá, que eu acredito que talvez seja o que vocês conheçam também. Não conheci os outros nomes. Ele falou, pode parecer um rato, mas é um marsupial, da família do canguru. Então parece um rato, mas não é. Eu, se visse também, acharia que é um rato.
E aí um outro menino que tá ali, ele fala, é um rato, respeite a minha opinião. A gente tem ali toda a apresentação de um fato, de uma situação científica, né, da ciência que explica que esse animal ele é diferente do rato, né, apresenta esses vários nomes e fala de qual família que ele pertence, mas uma pessoa que viu ali falou assim, não, é um rato, é minha opinião, é um rato, eu acho que é um rato e ponto, acabou. Isso é um pouco problemático, porque às vezes a gente vai achar que é uma coisa e é outra. A gente pode ter a nossa opinião acerca de muitas coisas, mas quando envolve esse tipo de questão, é meio difícil que a nossa opinião vença, porque são estudos, o DNA do animal que é estudado, mas sobre várias coisas a gente pode ter a nossa opinião e discordar, mas se fizer uma prova de ciências e colocar que é um rato, o seu professor provavelmente vai riscar e falar que está errado, né? Mas vamos à questão. Ó. Letra A. Retire do texto a frase que indica uma opinião e transcreva. O que é a opinião dele está antes dele falar o que é uma opinião. Muito fácil essa. Letra B. O que há de errado com o ponto de vista do garoto do último quadrinho? Acabei de falar, né? Apesar de a gente olhar e falar, até lembra um rato. Mas tem toda a explicação científica, fala de qual família que o animal pertence e tudo mais, né? Aí nesse caso é algo além da opinião. A gente não pode virar para uma mesa e falar, não é uma mesa, agora eu acho que é um tijolo. A gente não pode fazer isso. Senão vai achar também que a gente não está muito bem da cabeça. Mas as coisas têm nomes e a gente tem que chamar pelos nomes corretos, senão vira uma confusão. Então ele virar e chamar o gambá de rato vai gerar um problema para ele. Se ele achar que todo gambá é um rato, que todo rato é um gato porque é muito grande, vai dar um problema para ele. Letra C. Registre a diferença entre o que é um fato e o que é uma opinião a partir da tirinha. Pensa só, um fato é uma coisa que você muda de acordo com a situação. Ah, não, uma pessoa me falou, então esse fato aqui ele vai mudar. Não, o fato é uma coisa mais concreta, uma coisa que independe do que eu e você pensemos. Por exemplo, Toddy e Nescau. Os dois são achocolatados, independente do que eu acho, de qual eu goste mais, os dois são achocolatados. A opinião vai ser eu falar que o Toddy é melhor do que o Nescau ou eu falar que o Nescau é melhor que o Toddy. Aí vai ser uma opinião minha, um pensamento meu. Mas o fato é que ambos são achocolatados. Deu para entender? Vamos para a próxima questão. Agora nós temos a terceira e última questão. Temos aí dois textos que são duas imagens e pede para a gente ler e responder as questões. No primeiro texto, essa primeira imagem, a gente tem duas crianças na praia carregando as caixas de isopor e uma criança fala para a outra, já sabe o que quer no Dia das Crianças? O outro, férias. Essa imagem é uma crítica a essa situação, né? Temos duas crianças que estão trabalhando na praia, vendendo provavelmente um chup-chup geladinho, sorvete, alguma coisa. Elas estão ali vendendo na praia, elas estão trabalhando. E a gente associa essa imagem de praia, de criança na praia, com a ideia de férias, né? A gente vai na praia para se divertir. Mas nem todo mundo que está na praia está ali para se divertir. Algumas pessoas estão ali trabalhando. E aí fala sobre esse contexto, essa situação de o que você quer ganhar do Dia das Crianças? E ele fala férias. E é até irônico. Você está na praia, um lugar que representa diversão, que geralmente é o que as crianças têm nas férias. E ele não está se divertindo, ele não está feliz, ele está querendo férias do trabalho dele, que é estar na praia vendendo alguma coisa. Texto 2. A gente tem um menino com um carrinho de mão. Não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar. Então, quando a gente pensa no Dia das Crianças, em presente, quando o menino fala de um carrinho, a gente imagina vários carrinhos, um carrinho de controle remoto, um carrinho que desmonta e monta, que vira um transformer. E aqui esse menino ele ganhou um carrinho de mão. Um carrinho de mão é um carrinho que você usa para trabalhar em obra, como pedreiro, para carregar coisas pesadas, né? Não é um carrinho para brincar. A gente tem esses dois textos que exploram essa mesma situação, que são crianças que trabalham, que estão com ferramentas de trabalho. Uns vendendo coisas na praia
e o outro que vai ter que trabalhar ali com carrinho de mão para carregar alguma obra ou para carregar algum outro material, uma coisa pesada, né? Essa é a situação desses dois textos. Letra A. Os dois textos acima tratam sobre o quê? Né? Já falei aí, os dois textos estão tratando sobre essa questão do trabalho infantil. Letra B. O que há de semelhante entre os dois textos? Além desse tema, trabalho infantil, o que esses textos trazem? O sonho dessas crianças, o que elas gostariam de ganhar e que não é exatamente a realidade que elas têm, né? O primeiro queria ganhar férias, ele queria descansar, e o segundo queria ganhar um carrinho, mas o carrinho que ele ganhou não é um carrinho de brinquedo, é um carrinho para ele trabalhar. Letra C. Qual a sua opinião sobre o assunto tratado nos textos? Você vai escrever aqui o que você acha sobre o trabalho infantil. Você acha que é certo, que é errado, que as crianças podem trabalhar, que elas devem trabalhar ou que não, criança tem só que estudar e se divertir? Escreva aí a sua resposta, essa daqui não tem um certo ou errado, é a sua opinião. Você vai colocar aí, e essa é a última questão da semana 3, né? A gente se vê na próxima semana. Tchau!